Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo, adivinhe, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bom? Desculpa, tava pensando no Império Romano aqui. Tudo bem, Carlos? Eu ainda não entendi essa história do Império Romano porque não entra na minha cabeça os caras perderem tempo com o Império Romano. Mas aparentemente eles perdem tempo com o Império Romano e com o Neymar, muito provavelmente. A gente não vai falar de Império Romano nem de Neymar. A gente hoje vai falar sobre um filme que chegou aí na Netflix chamado O Conde, também conhecido como El Conde, que é um filme chileno no qual o protagonista é o Pinochet, sanguinário ditador chileno. Só que no filme ele é um vampiro que está ali nos seus últimos dias, ponto de interrogação. Então, é uma sátira, né? Não é um filme de terror, mas também não é um Lincoln Caçador de Vampiros, né? Não é um filme de ação só com personagem histórico. É um filme bastante político, mas enfim, já estou me adiantando na discussão. Então, trilha e aí a gente vai falar de El Conde. Bom, vamos lá então. Como eu disse, a gente hoje vai falar de O Conde, o filme que chegou na Netflix aí na sexta-feira passada, dia 15, né? A gente está gravando, hoje é dia 18, né? Na segunda-feira. É um filme dirigido pelo diretor Pablo Larraín, chileno também. Tem aí alguns filmes conhecidos até. O último dele, aí, dos mais conhecidos, é aquele Spencer, em que ele falava da Lady Di, né? Tem outros também com personagens, com figuras históricas. O da Lady Di, me fugiu o nome da cabeça. Me fugiu o nome da cabeça, ótimo. Me fugiu da cabeça o nome da menina que fazia o Crepúsculo. É a Kristen Stewart? Né? Kristen Stewart, exatamente. Ela fazia a Lady Di, foi até indicada ao Oscar e tudo mais. Outro filme dele que também acabou com indicação ao Oscar é o Jack, com a Natalie Portman. E também é dele aquele que era sobre a campanha política no Chile, né? Com o Gael. E também tem um filme dele sobre o Pablo Neruda. Então, assim, não é um diretor novo, também não é um cara desconhecido, pelo menos no circuito cinéfilo, digamos assim. Acho que do grande público não é um cara tão conhecido. Mas, enfim. Em termos de elenco, também acho que não tem ninguém ali que chame a atenção de um grande público, ao contrário desses outros filmes aí em que sempre tinha pelo menos alguém mais conhecido, como a Kristen Stewart, a Natalie Portman e o próprio Gael. Aqui os protagonistas, quem faz o papel do Pinochet é o Jaime Vadel, a mulher dele vivida pela Gloria Muntmeyer, o mordomo e outras cositas, mas Fyodor, vivido pelo Alfredo Castro, e a freirinha que vai tentar mudar o curso da história ali, a Carmencita, é vivida pela Paula Lersinger. Tem outra pessoa aqui depois que a gente só vai poder falar na parte dos spoilers, porque esse filme tem spoiler, tem plot twist e tudo mais. Ele é, acima de tudo, uma sátira política, né? Não é um filme de terror, mas também não é uma comédia, assim, muito menos um filme de ação, né? Como Lincoln, Caçador de Vampiros. Ele é uma sátira política bem ácida e... Bom, vai daí, Márcio. Começa contigo aí, o que tu achou? Eu acho que ele é um pouco de terror, sim. Ele tem terror, assim, tem uma... Como é um personagem famoso, tu acaba dissociando aquela questão do medo, porque afinal de contas tu sabe que o Pinochet não foi o vampiro. Pelo menos eu acho, né? Embora tenha todos os elementos para ter seguido essa carreira. Então isso tu acaba dissociando um pouco, mas ele tem elementos tanto esteticamente, assim, ele é todo preto e branco, com um caráter até meio
lembra o expressionismo alemão ali, aqueles filmes dos anos 30, assim, né? Em algumas imagens, ainda mais, porque daí tem neblina, tem toda essa coisa meio gótica. Só que, como o Carlos falou, ele apela muito pro humor, assim, para desconstruir um pouco a história, a questão do terror ali. Então é um Pinochet vampiro, né, que forjou a própria morte, no caso. Lembrando que o Pinochet já morreu, até onde se sabe. Até onde se sabe, morreu em 2006. E, nesse caso, ele não teria morrido em 2006, teria saído de cena, porque teria ficado... forjado, fingido. Fingido, porque teria ficado triste, porque estariam chamando ele de ladrão, ele não seria mais amado no seio do povo chileno, então ele resolveu se recolher na Patagônia, e é onde nossa história começa ali. Mas, enfim... Eu acho que tem várias coisas que o filme toca, tantas questões políticas do Chile, a questão da metáfora ali que a gente faz, tipo a questão dele não só chupar o sangue, mas os vampiros ali gostam de comer o coração das pessoas, né, diluir no liquidificador o coração e tomar num copo. Então ele arranca o coração dos chilenos e consome esse coração. Tem todo um simbolismo, né, nessa história aí. E tem, como o Carlos falou, não dá para falar ainda, mas ele tem uma virada no final, assim, que te surpreende em algum momento, né? Então ele tem todas essas diversas variações, assim. Ele me lembrou, embora esse outro filme ele tenha um caráter um pouco histórico, porque hoje a gente não pode falar de ditadura de direita sem falar de uma ditadura de esquerda, né? Meio que bingo. Tu tem que falar de um, tu é obrigado a falar de outro, senão as pessoas te enchem o saco. Me lembrou muito A Morte de Stalin, que é um filme de 2017, 2016, que também usa do humor para contar o funeral do Stalin, o que aconteceu no seio ali da classe dirigente soviética depois que o Stalin morreu. E daí é um filme bem engraçado, bem mais humorístico e menos aterrorizante do que esse do Pinochet. Mas também faz uso da realidade para contar a sua história de uma forma diferente, tá? Explorar outros elementos, assim. Então, e o Pinochet e esse filme do Pinochet faz muito isso, o El Conde. E eu acho que para abertura é isso, Carlos. E eu gostei bastante do filme, achei bem interessante, assim, a maneira como ele foi contado, a maneira como ele foi filmado, as atuações eu gostei também. Talvez tenha uma outra coisa que a gente discorde aqui, mas no geral é um bom filme do Netflix, o que é algo raro de se ver em lançamentos, assim. Geralmente são filmes que tu vai assistir, vai esquecer no fim de semana seguinte, mas nesse não. Esse é um filme que deixa marcas e vontade de ver de novo para pegar outras referências e tal. E é curioso que o Netflix não faz muita campanha dele, né? Deve ter algum filme aí da Gal Gadot que eles estão fazendo campanha. Até porque é um filme latino, né? Geralmente aposta mais em mas mesmo assim, eu entendo porque era um filme de Oscar e tal. Eu lembro quando saiu o Roma, a campanha que o Netflix fez do Roma mas aí era o Oscar, né? Eles queriam ganhar o Oscar. E eu até tô surpreso, porque esse filme ele não tem nenhum falatório quer dizer, surpreso naquelas também, né? Porque assim, ele ganhou recentemente o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. Não é qualquer coisa prêmio de roteiro, né? Às vezes, eu não sei, às vezes eu gosto de me guiar mais até pelos indicados a roteiro do que indicados a filme, assim, pelo menos mostram que tem uma história diferente, assim, uma história bem contada, que é o caso aqui. Mas eu tava vendo, a Variety sempre faz ali, começa a sua lista de previsões para Oscar e para Emmy. Do Emmy eles acertaram muita coisa e já saíram as primeiras previsões de Oscar e não tem nada, assim. Esse aí nem para, obviamente, né, seria para melhor filme internacional, né? Previamente conhecido como melhor filme estrangeiro, agora melhor filme internacional. Ele não tá, é um outro filme chileno. Filme de terror, e ainda mais terror com essa sátira é difícil de pegar no Oscar. Eu entendo que ele tem elementos de terror, mas para mim ele usa o terror um pouco para ridicularizar também o Pinochet. Sim. E aí eu já começo falando justamente isso, assim. Começo falando, é ótimo, né? Eu lembro que fala, e aí agora eu lembro que tinha um programa de rádio que o apresentador ficava 20 minutos tecendo teses e aí dizia assim, e de imediato agora vamos às manchetes. Eu lembro. 25 minutos depois. Eu lembro. E de imediato vamos à crítica.
Não, eu também eu gostei bastante, eu fiquei surpreso. Eu até brinquei que ele é talvez o maior filme de Fantaspoa que eu vi fora do Fantaspoa. Mas eu acho ele, acima de tudo, um filme político. Eu acho que ajuda muito tu ter pelo menos uma noção básica da história do Chile, claro, né, para tu entender o peso dos personagens ali. Mas assim, se tu não souber nada, o filme vai te ajudar, assim, cara. Tipo, tu não vai ficar boiando. Mas para tu sentir o peso daquilo ali, é mais necessário ter esse conhecimento prévio. Acho que é um filme ousado, tanto na forma de fazer um filme de terror preto e branco, vamos lá, pode ser. Eu acho que ele não é terror, mas enfim. Fazer um filme... teu consciente acha. Exatamente. Preto e branco eu acho que fecha, sabe? Acho que faz todo sentido. Não acho que seja o filme mais fácil do mundo de ver. Tem momentos que ele é mais lento, assim. E eu acho que ele é um filme que não faz concessão, assim. A partir do momento em que a ideia do diretor, e não é só para dar o crédito correto aqui, o diretor é o Larraín, mas quem fez o roteiro, além dele, é o Guillermo Calderón. Os dois trataram de fazer uma crítica bem ácida, assim, e, de novo, ela não faz concessão. Então, assim, ela é bem dura com os personagens. O Pinochet é um vampiro e, em tese, é uma figura poderosa que voa ali pelo céu de Santiago, mas, ao mesmo tempo, ele é ridicularizado o tempo todo, assim, cara. Ele é um velho babão, ele é um cara que estava desolado por ter sido chamado de ladrão. Tudo bem matar milhares de pessoas, só não me chamem de ladrão. E aí eu acho legal que a esposa diz assim, mas tu roubou, né? E ele dá uma sacudida de cabeça assim, mas, né? A figura do Fyodor, que é o mordomo ali, que também é um vampiro, né? Um vampiro com os dentes diferentes, né? Não são os dois caninos, né? Os dois do meio ali, uma coisa mais Nosferatu, né? Acho que a referência tá ali. Eu dei uma rápida busca e ele não é uma figura histórica no Chile. Obviamente, ele é baseado em várias figuras da ditadura, mas aquele personagem em si nunca existiu. Ao contrário da família, né? A mulher do Pinochet de verdade era Maria Lúcia, e ali é a Lúcia, né, que eles falam. E eu fiquei, no primeiro momento, eu fiquei chocado, assim, o quanto eles pegam pesado. Eu não discordei, eu só fiquei chocado com o quanto eles pegam pesado, mesmo com a mulher e com os filhos, assim, cara. A mulher, eles tratam, palavras do filme, tá? Não são minhas palavras. Eles tratam a mulher do Pinochet como uma vagabunda interesseira. Tipo, com termos mais baixos que esse, assim, cara. E tem tudo isso, assim. E aí os filhos são urubus ali que vão em busca do dinheiro. Os filhos me lembrou Succession. É um Succession dos burros, né? A galera... Um Succession meio burro, assim. Vão atrás da grana e só querem saber do dinheiro. E aí tem essa figura da freira, né? Que é a Carmencita, que a igreja manda ela lá pra... Porque eles descobrem que o Pinochet não morreu, mas que tá à beira da morte, porque ele meio que desistiu da vida, né? Porque ele tá, como diz, né, decepcionado por ter sido chamado de ladrão. E eles mandam a Carmencita, que é uma freira que tem muita noção de matemática e contabilidade. Então eles mandam ela lá porque, no fundo, o que a igreja quer ali é o dinheiro escondido do Pinochet. Também aí uma crítica, né, à igreja nesse papel. Não escapa ninguém nesse filme. Não escapa ninguém. Só que, bom, tem uma parte que a gente vai deixar para os spoilers. Mas, enfim, a história toda se dá em torno do que a entrada dessa freira na parada muda ali. E, não, eu tinha trazido ela porque ela vai fazer interrogatórios ali com todo mundo. Interrogatório não, né? Ela vai entrevistar todo mundo para ver o que cada um sabe e tal.
porque o Pinochet quer fazer uma divisão ali entre os bens que ele escondeu. Tem toda uma riqueza que ele roubou do povo, né? Isso fica bem claro ali pelo que eles falam. E é engraçado porque tem uma das irmãs que lá pelas tantas se indigna e diz assim, um ditador tem o direito de saquear seu povo, sabe? Como que diz assim, pô, se ele é o ditador, por que ele não pode, sabe? Ele tem esse direito. Então, e é engraçado como o filme começa a trazer casos reais ali, né? Como são citados casos reais, tá? Mas e esse caso aqui? E esse outro? Esse outro? Esse outro? Esse outro? Ah, não, mas ali foi isso. Ah, mas nas mortes de revolucionários, foi isso. Então, acho isso, assim, eu gostei bastante, acho que ele é ousado nesse sentido. Tem um momento ali que eu acho que fica um pouco confuso, mas o Marcos tem uma leitura que eu acho que faz mais sentido até. E gostei bastante da virada, mas para falar da virada a gente vai ter que dar um aviso agora antes. Antes do aviso, a grande sacada desse filme para mim é a dessacralização do Pinochet, né? Sempre, apesar de ter aquele perfil para quem vê fotos do Pinochet, aquela coisa de general de República de Banana, assim, né? Tipo, aquela cara bem estereotipada, assim, de ditador, de republiqueta. E esse filme pega e desconstrói toda essa... Faz graça disso. Desconstrói, transforma o Pinochet, como o Carlos falou, num idiota, assim. E não só isso, né? Despeja toda essa carga de denúncias e de crimes, né, em cima de uma figura política do Chile que, para parte da população, ainda é adorada. Não é todo mundo lá que odeia. Tu sente o peso ali, né? Tem uma cena em que quando o Pinochet morre, que ele está dentro do caixão, que um dos caras passa e gospe no caixão e chama ele de assassino e tal. Então, tipo, essa é toda a carga emocional que o diretor tenta passar, assim, do que foi a figura do Pinochet na vida dos chilenos durante 20 anos, ou mais de 20 anos, assim. E esse filme tem o mérito disso, assim, ele simplesmente desconstrói todo esse mito, assim. Ele antes da gente ir bota abaixo. Antes da gente ir pro spoiler, acho que eu vou aproveitar o teu gancho, porque acho que um momento é melhor aqui pra gente aproveitar o embalo. O Chile, eu acho que o Chile e a Argentina resolveram melhores, ou tentaram resolver melhor as suas pendências com seus períodos ditatoriais, né? Eu não consigo ver um filme minimamente parecido com esse sendo feito no Brasil. Na Argentina eu até consigo. Teria umas 10 ações judiciais, assim. Mas e uma campanha de difamação antes de ser pronto. Mas assim, mais do que isso, eu não vejo esse filme sendo idealizado, assim, cara. Porque eu acho que o Brasil não conseguiu resolver até hoje, sabe? Nós estamos em 2023 e até hoje a gente ainda vê que a coisa é mal resolvida com os militares. E além dessa questão política, a questão dos militares, o período da ditadura, que é um problema que ficou jogado por baixo do tapete, assim, com a questão da anistia e tal, tem uma outra coisa no Brasil que é a dificuldade de se tratar de figura pública, né? Dificilmente tu tem uma biografia de grandes figuras. Eu digo grande assim, tipo Roberto Carlos. Tentaram lançar uma biografia, ficou na justiça quanto tempo? Nunca saiu. O próprio Pelé, tu nunca teve uma grande biografia do Pelé. Assim. E quando sai é um negócio tão superficial que... o Silvio Santos, então, todas essas grandes figuras, eu tô saindo da seara política justamente para dar esse exemplo, assim, tipo, todas essas grandes figuras, é difícil, porque tu vai lançar uma biografia que tu estrague a imagem, não, que tu estrague a imagem dessas pessoas, ou que tu lance alguma dúvida ou alguma questão em relação a como essa pessoa viveu e que não era da forma como ela foi vendida ao longo dos anos. É um caos na Terra, são ações judiciais. O que não é vilanizar alguém, tipo, tu não precisa fazer uma biografia. Na verdade é humanizar, né? Exatamente, porque ninguém é todo bom ou todo mal. Só que essas biografias, se não for todo bom, não sai, né? Então o Brasil tem, além dessa questão política, tem toda essa questão de como tratar com celebridades, que é muito difícil, que as pessoas não têm... Sem falar da questão do humor também, que é uma coisa também bem complicada aqui. Agora sim, vamos para a parte dos spoilers para a gente poder falar mais à vontade. Bom, eu não sei se tu quer começar
pela parte da freira ou pelo plot twist Acho mesmo? que vamos por ordem cronológica. Pela né? ordem cronológica, né? Vamos pela freira. A freira, chega um dado momento que ela vai lá fazer essa investigação e fica bem claro que o plano dela é meio que seduzir o Pinochet. E aí também é como eu disse ali, o filme não se furta de continuar ridicularizando o personagem e torna ele meio que um velho babão ali, né? O cara é um velhão assim que tá babando por uma guriazinha nova que chega, e aí é a primeira vez que ele vai ali, porque é uma casa bem isolada, né? Numa ilha. É na Patagônia, não é? Isso. E mesmo assim as casas são isoladas onde eles estão ali. Não é algo luxuoso, assim. Tem meio que uma estrutura de... Não é uma estrutura de palácio, mas tem ali meio que uma catacumba, né? Um porão, uma coisa meio palacial. Covil do Pinochet. Isso. E ao mesmo tempo as casas por fora elas são bem simples, assim. Elas parecem aquelas coisas de... Quem já viu aqueles filmes de expedição na Antártica, sabe? Aquelas casas meio afastadas. Não na parte do gelo, obviamente, mas enfim. E aí o Pinochet vai na casa vai do lado ali na casa da freira, vai de andador, né? Porque no começo do filme ele tá com andador, ao longo do filme ele vai comendo mais corações chilenos e rejuvenescendo, porque ele muda de ideia, né? Tá todo mundo ali para esperar que ele morra e ele diz, não, quem sabe eu vou ter outra vida. É isso a gente não falou, né? O começo do Pinochet remonta à pré-Revolução Francesa, né? Que ele é Pinochet. Claude Pinochet. E também engraçado, né? Porque ela diz assim, nessa tua nova vida, o que tu vai fazer? Bom, primeiro de tudo, eu quero acabar com o Tribunal de Haia. Que, né? Por razões óbvias. E aí ela abre a porta e tá aquele velho babão ali. E ela diz, você vai entrar? E ele diz, é claro que eu vou entrar. E aí ele tropeça, cai de costas, fica caído ali. Ridículo como deveria ser. Mas, o que acontece? Esse plano dela de seduzir o Pinochet para chegar no dinheiro acaba tendo o primeiro plot twist da história, que ela acaba seduzida pelo Pinochet no final das contas. E é um trecho que eu ali fiquei um pouco confuso, do tipo assim, aí eu achei que me faltou um pouco de conhecimento histórico mais a fundo da ditadura chilena para tentar interpretar o papel da Igreja Católica ali. Mas o Márcio tem uma outra leitura que eu acho que faz mais sentido, né, Márcio? Eu acho que até tem essa questão da igreja que mostra eles tentando, e no começo ali, quando eles enviam essa freira tentando pegar uma parte ou quase toda esse tesouro do Pinochet escondido. Mas além disso, eu acho que a freira representa também a questão do fascínio que as novas gerações têm por figuras fascistas, né? Tipo, eles são sedutores em certa medida, assim, essas figuras mais ditatoriais e totalitárias, assim, e a gente durante muito tempo pensou que tudo isso tinha ficado no passado, né? Que o nazismo tinha ficado no passado, que as ditaduras militares tinham ficado no passado, mas a gente vê hoje a gente vê um ressurgimento dessas figuras, e não só no pessoal mais antigo que viveu esse tempo, que pode ter aquela ilusão de que no meu tempo era melhor. No meu tempo sempre era melhor, né? Embora seja aquela visão idealizada do passado, ela é sempre mais correta para as pessoas do que o passado realmente foi. Mas, além disso, as novas gerações também se seduzem por todos esses elementos, assim, né? De um pulso forte, daquelas... como é que é? A vestimenta militar ali, da questão do general ali. Ele, quando sai para caçar à noite, ele bota a roupa de general Pinochet, bota todo o fardamento, as medalhas e tal, e sai. Então é quase como um uniforme de super... No caso, super vilão, né? Mas é quase um uniforme, bota uma roupa. Então eu acho que é isso que... O Drácula também sempre foi uma figura sedutora, né? Foi. Então não sei com exceção do filme do Demeter ali, que o Carlos não viu, que não tem nada de sedutor, mas esse ficou para vocês. Mas normalmente o Drácula tem essa questão de sedução, né? De buscar novas carnes, no caso, para degustar. E enfim, aí como a gente falou, né, a Carmencita
de caçadora vira presa na história toda. A cena do voo dela é bonita também, né? Remete a um filme da Joana d'Arc, né? A Paixão de Joana d'Arc. Ah. Eu me lembrei da Noviça Rebelde, mas depois eu vi, não, essa imagem não é da Noviça Rebelde. Depois eu fui ler uma crítica e vi, não, é da... Até porque ela fica com a vestimenta ali da Revolução Francesa. Bem, e ele coleciona a cabeça da Maria Antonieta, né? Bem viajante essa imagem dela voando. Até tinha me esquecido. Mas aí a gente... Só um parênteses, quando ele levanta voo também, o Pinochet, assim, que mostra ele com a capa militar, assim, remete ao Batman, né? É o Batman. Ali é o morceguinho, né? A primeira cena de estranhamento pra mim no filme, agora que a gente tu falou da Joana d'Arc, me lembrei da Revolução Francesa, ali é quando ele ainda, Claude Pinoche, testemunha, né, a decapitação da Maria Antonieta, e o que fascina ele ali é o sangue, né? E aí ele começa a lamber a guilhotina, né? Tipo, é uma cena, não chega a ser perturbadora, mas é uma cena estranha, assim, né? Enfim. E durante todo o filme, que é em espanhol, existe uma narração em inglês, de uma voz feminina, que uma boa parte eu achei que pudesse ser a mulher do Pinochet ali falando. Eu também. Mas depois a gente via que não é bem a voz, achei que né? Podia ser a freira também. Enfim, daqui a pouco eu fiquei com a figura de que é simplesmente uma narradora e pronto. E aí o filme vem um plot twist. Ele, quer dizer, não sei se chega a ser um plot twist. É uma surpresa que o filme te traz, que na verdade a narradora diz assim, bom, vou lá eu resolver essa parada toda. E aí a gente descobre que a narradora é a mãe do Pinochet, lá de trás, que também foi violentada e tudo mais. Por um vampiro, né? Por um vampiro. Matou esse vampiro e ela também foi ser uma vilã. Mas enquanto o Pinochet foi um vilão no Chile, ela foi ser uma vilã em uma outra ilha bastante conhecida e ela atende pelo nome de Margaret Thatcher. Essa foi engraçada. Essa foi divertida. E a maneira como eu te criei, né? Tipo, exatamente. Você foi a minha criatura, na verdade, né? E daí entra todos os subelementos ali de como o Pinochet teria sido um amigo da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Eles falam da Guerra das Malvinas, de né? quanto deu suporte para a questão da Guerra das Malvinas, né? Então, tipo, ali deixa bem clara a posição chilena no conflito. Que aquela foi a última tentativa argentina da ditadura militar argentina de se manter no poder, né? E daí acabou dando o resultado contrário. E daí ela meio que abraça o Pinochet, né? E daí cita elementos de quando ele foi preso lá em Londres, mas que a Margaret Thatcher defendeu o Pinochet, disse que ele deveria ser julgado no Chile, não na Inglaterra e tal. Então dá essa pequena virada mas acrescenta esse pequeno elemento no final da história para te dar um pouco mais. É estranho porque tem uma fala ali, eu não sei se é quando eles se encontram e principalmente a mulher do Pinochet, quando eles se encontram em Londres, ela tá meio deslumbrada em estar ali com a Thatcher, né? E ele meio que tenta ser galanteador e tem um elemento meio incestuoso, meio édipo ali na história, que obviamente ele não sabe. Mas ela diz que sempre soube que ele era o filho dela, que ela reconheceu ele. Ao mesmo tempo, né? Ela reconheceu, mas também fica lá, eu fico aqui. E aí depois acaba que aí eu acho que faz mais sentido até com o que o Márcio falou antes. Assim, o Pinochet não morre no final do filme, a Margaret Thatcher não morre no final do filme, porque é uma mensagem talvez mais clara ainda de que essas figuras continuam aí, né? Exatamente. Na verdade, eles começam uma nova vida para criar um novo reino de terror, né? Em algum outro lugar, que não deixa claro onde. Talvez no Chile, com costeletas na Argentina? Talvez com costeletas na Argentina. Na história as coisas são reaproveitadas, né? Cíclicas, elas não né? voltam do mesmo ponto de partida, mas elas acabam voltando. Você acha que... Acho que o nazismo não volta mais, não. Ele volta, mas volta com uma nova roupagem, com novos elementos e tal, com outras coisas. Eles se reatualizam. E muitas vezes eu acho que esses regimes conseguem se atualizar muito mais rápido do que os regimes democráticos. Assim, conseguem fazer uma leitura mais fácil do que está acontecendo e conseguir se jogar no imaginário das pessoas. E por isso tem acabam tendo uma identificação mais forte. Tem assim, menos âncoras também, né? Tem menos coisa para segurar. Sim.
Vamos dar notinhas aí? Estrelinhas? Vampirinhos? Eu dei... Coraçõezinhos? Coraçãozinhos, né? No liquidificador, né? Quantos coraçãozinhos tu botou no liquidificador, cara? Eu botei 4 coraçõezinhos. Eu botei 4 coraçãozinhos também. Então a média fica bem fácil de fazer. Bem fácil de fazer, não precisa fazer conta, né? Então tá, vamos pras dicas. Eu vou propor assim, me veio à cabeça agora só, da gente fazer uma dica diferente, porque a gente não vai fazer um programa sobre isso, mas é que tu não acabou de ver ainda, né? Eu ia dizer pra gente fazer um dicas do Winning Time lá da série do Lakers, mas tu ainda não acabou, né? Qual episódio, de qual elemento? Não, porque a série acabou, né? A série acabou mesmo, né? Todo mundo foi pego de surpresa. A gente tá gravando na segunda. Da série. Exato. Eles tinham pelo menos mais uma temporada planejada. A gente até tava falando que, a série do Lakers tá legal e tal. Imagina quando entrar o Michael Jordan na história, né? Porque tá ali ainda 82, 84. E aí ontem, qual não foi a surpresa? Que não só era o último episódio da temporada, como a HBO cancelou a série. E, assim, o último episódio não abre margem. Não abre margem para continuações. Tem elementos clássicos de final de filme. Assim. É tipo tu fazer a Batalha dos Aflitos só com o rebaixamento do Grêmio, não com a subida de novo. Não, pra além disso, né? Bom, não tem tanto spoiler porque é uma história real, né? Fora a bizarrice da série se chamar Winning Time, né? A Hora de Vencer, sobre o Lakers, e a série acaba com um trunfo do Celtics sobre o Lakers, que é o grande rival. Tipo o Star Wars acabar no Império Contra-Ataca, assim. Melhor teria acabado na primeira temporada, pelo menos o Lakers foi campeão. Pelo menos eles tinham ganho, né? Mas... Pois mas eu tô pensando aqui, como o Márcio não acabou de ver, acho que fica ruim da gente fazer um... Enfim, a minha dica tá aí, Winning Time, Rest in Peace aí. Gostei bastante da segunda temporada. Até tem uma hora ali que eu achei que tinha ficado meio maniqueísta demais, principalmente a relação do técnico anterior ao Pat Riley, me esqueci o nome, que é vivido pelo Jason... State? Não é State. É o do How I Met Your Mother. Jason Segel. Jason Segel, exatamente. Mas, enfim, ela é uma série boa de assistir, assim, ela é divertida, é uma hora que passa rápido, assim. E na primeira temporada eu também tinha achado muito boa e fiquei chateado com o cancelamento de Winning Time. Tanta coisa boa aí, tanta coisa ruim que a HBO podia cancelar. Foi mal, HBO. Você não foi legal com a gente. Mas então, deixa aí outra dica pro Márcio aí. Tá, então a minha dica vai ser uma série que ainda não foi cancelada, deve ter uma terceira temporada. Eu só vi a primeira, já tem a segunda disponível, que é Slow Horses, no Apple TV Plus. Uma série com Gary Oldman. Não sei se você chegou a ver, não sei se o Carlos viu ainda. É uma série sobre é um braço do Serviço de Inteligência Britânico. Só que é o braço renegado do Serviço de Inteligência Britânico. Aquele braço que é jogado num porão lá, para os caras não fazerem nada, porque eles são todos ruins. É quando os agentes fazem merda, eles mandam para esse lugar. E esse lugar é comandado pelo Gary Oldman, num papel de um chefe do Serviço Secreto totalmente... largado, assim, que fica lá só mandando as pessoas não fazerem nada e soltando flatulências ao longo da série. Tipo, então é uma figura bem... Então é uma série de investigação, acontece um sequestro lá de um comediante paquistanês, se eu não me engano, descendente de paquistanês, por um grupo de extrema-direita, e daí eles têm que libertar, descobrir onde é que esse cara está, quais são as conexões que existem entre esses sequestradores e pessoas do governo, enfim, todos esses elementos, e daí essa equipe que é jogada de lado é quem acaba sendo a linha de frente dessa investigação, assim, passando por cima, inclusive, do MI6, né, que é a agência do James Bond, que no caso, o James Bond não está nessa história. Mas e é uma série bem divertida, bem engraçada em alguns momentos, tensa em outros. E, como eu disse, ela tem 2 temporadas, eu vi a primeira ainda, que se encerrou, são 6 episódios cada. E a trilha sonora é do Mick Jagger. A música do Mick Jagger, que ele gravou especialmente para a série.
Apple TV, né? Apple TV Plus Slow Horses. Agora que você falou da Apple TV, me lembrei só pra completar a minha dica aqui. Eu também não achei nada genial, não vai reinventar o mundo, nada, mas é outra série divertidinha de ver. São 8 ou 10 episódios de meia horinha cada. Amor Platônico, com o Seth Rogen e a Rosie Byrne, que eles são dois amigos, muito amigos. E até não sei se esse nome do Amor Platônico não é meio forçado, porque é uma vibe Harry Sally sem o envolvimento, assim. Enfim, é uma sériezinha mais pra comédia, não é comédia romântica, é mais pra comédia mesmo, mas talvez uma comédiazinha meio alternativa, meio hipster. Eu achei legal, assim. Amor Platônico tá na Apple TV também. Era isso então, né? Ao contrário de Lakers, Hora de Vencer, a gente volta na semana que vem, daí, né? Não fomos cancelados até lá. Se não formos cancelados até lá pelo episódio do Conde. Se a ditadura chilena não nos proibir mais. Certo? A edição é... Thiago Basso. Pensem aí, façam suas ligações. Certo? Um abraço. Tchau.